Linha do oitavo ano. Vamos estar dando início a mais uma aula de história. Vamos estar dando continuidade, né, sobre a independência dos Estados Unidos, ou Revolução Americana, lá no capítulo 5 do livro de vocês. Hoje a gente vai estar encerrando esse capítulo. Vamos estar falando sobre as contradições pós-independência. Então, nas aulas anteriores, a gente falou como se formou as primeiras colônias, como elas se desenvolveram, como foi o processo de independência, né, dos Estados Unidos. E hoje nós vamos falar sobre as contradições, que está na página 302 do livro de vocês. Então, assim, os Estados Unidos foi declarado, né, a independência, que a gente estudou nas aulas anteriores. E isso, né, tudo foi para todos, né, essa revolução? Não. Então, essa é a contradição que a gente vai estar estudando. Então, assim, a Revolução Americana inclui toda a população que vivia no território, porém, as pessoas escravizadas, os povos nativos, né, e as mulheres, elas ficaram, né, de fora desse processo. Então, assim, eles foram considerados, né, indignos ao direito à liberdade. Então, assim, por isso a independência dos Estados Unidos é considerada um processo permeado por contradições. Por quê? Porque só uma parte, né, uma parte da população, né, das classes sociais foram inclusas nessa independência. Nesse momento, os escravos nativos, né, e também a mulher, né, ela ficou deixada, né, de lado nesse momento. Então, assim, um exemplo do porquê que eles mantiveram esse regime escravista foi justamente porque eles não queriam, né? Como a colônia do Sul, ela usava, né, a mão de obra escrava, eles não queriam perder, né, esse lucro que o trabalho dos africanos, né, dos afrodescendentes, né, produziam. Então, eles, para não perder, né, esse privilégio, né, foi deixado de lado. E os indígenas também, né? Então, os povos nativos, por quê? Porque, assim, as suas terras, né, começaram a ser cada vez mais exploradas, eles continuaram a ser explorados, né, e ocupados as terras do continente, e ainda mais, né, com a marcha para o oeste, essa intensificou ainda mais essa exploração. Então, assim, muitos indígenas, eles foram expulsos das terras deles, as terras deles foram vendidas, né, para os colonos, e então, assim, foi bem complicado. Aqui nós temos uma imagem, né, falando sobre, mostrando os indígenas, né, onde eles, os chefes, que eles, em 1889, eles estavam reivindicando, juntamente ao governo, esse cancelamento das terras que foram vendidas nesse período aqui. Então, eles vêm buscar os direitos. Então, assim, além, né, como eu falei, dos escravos e dos povos nativos, né, outro grupo que foi ignorado, né, foi as mulheres. Então, assim, elas ficaram sem o direito, né, da participação política, e durante muito tempo, né, bastante tempo, elas vieram, né, lutando pelos seus direitos, pelo direito ao voto, né, e também somente, né, no século XX, as mulheres, né, depois de muitas lutas, né, as mulheres dos movimentos sufragistas, eles conseguiram alcançar, né, esse objetivo. Aqui nós temos uma imagem, né, uma sufragista, né, então, assim, que foi um movimento, né, feminino que lutou muito pelos direitos, né, da mulher. Então, assim, e as famílias, né, das 13 colônias, como que elas viviam? Entre o século XVI e o século XVIII. Então, a vida dos colonos nas 13 colônias eram baseada nas relações patriarcais, em que as mulheres deveriam seguir, né, a autoridade da figura masculina. Então, o homem era o chefe da família, né, a mulher era mais para cuidar da casa, dos filhos e assim por diante. Então, assim, no âmbito do trabalho, prevalecia a produção agrícola, né, trabalhavam nas plantações, e na maior parte das regiões,
né? Todas elas eram a maioria, tanto das colônia do sul, colônia do norte, né, colônia do centro, prevalecia o trabalho agrícola, né? E então assim o cotidiano dessas famílias, né, desse período era bem é, era bem simples, bem tranquilo, né? Então assim as mulheres estavam lá cuidando, né? Não tinham dinheiro, muito direito, e né, o homem é que nesse momento era a figura, né, que, que estava como chefe de família e assim por diante. Então, assim, as famílias das colônias eram muito semelhantes às famílias europeias. Havia uma média de 7 filhos por cada casa, e uma alta taxa de mortalidade infantil, devido a não ter não ter quase recursos, né, para as doenças e, né, então por vários, também por trabalhar, então por várias coisas, né, tinha essa grande taxa de mortalidade. Então assim, as mulheres elas tinham trabalho dentro e fora de casa, ou seja, elas cuidavam dos trabalhos domésticos, mas elas também trabalhavam na agricultura, né? Então, por suas mãos, as famílias se vestiam, comiam, obtinham iluminação, tendo em vista que tecidos e alimentos, velas, eram geralmente tudo produção caseira. Então, as mulheres elas ficavam também responsáveis por essa parte. Então, as crianças elas tinham várias tarefas na colônia, concebida como uma micro, né, uma pequena comunidade, né? Então, assim, mesmo com o desenvolvimento do comércio e das atividades manufatureiras, grande parte, né, da população estava ainda ligada ao campo. Então, a maioria dos homens se dedicavam à agricultura. As casas eram geralmente pequenas, né, ou então aí as repartições, né, muitas vezes elas eram compartilhadas, né, então era um cômodo só, né, que abrigava todos. E as roupas eram como já vimos, né? Tinha a imagem, né? Confeccionada em casa, a sociedade era puritana, em particular vestia-se sobriamente com tons escuros. As joias eram quase inexistentes, quase todos os homens andavam armados, particularmente em área de ataques indígenas. Então, assim, as mulheres elas eram bastante cobertas, né? E as roupas eram todas, a maioria de tom os preto, azul escuro, né, assim por diante. Então, pessoal, essa foi, né, a aula de hoje. Nós estamos encerrando o capítulo. Aí a gente vai ter as atividades, né, para vocês essa semana. Vai estar na página 304 e 305. E na próxima aula a gente vai estar iniciando o capítulo 6. Tá bom? Então, assim, um beijão bem grande a todos e até a próxima aula.